Eu estou aqui para a gente trabalhar um pouco com tabelas e gráficos, que foi a matéria que a gente trabalhou hoje, dia 16/4, em sala. Então aqui está a minha planilha Excel que eu abri para vocês verem. Ela está em branco, porque eu vou começar a fazer isso no começo com vocês. A única diferença dessa tabela para a tabela que a gente usou na escola é que essa versão é 2013 do Excel, e eu acho que o da escola é 2003. Então tem algumas diferenças, mas a essência é a mesma. Então o que aconteceu? Eu pedi para vocês criarem umas posições aqui. Então numa dessas células eu pedi para vocês colocarem a palavra posição, na outra vocês colocarem tempo, na outra velocidade, na outra aceleração. E na frente de tudo eu pedi para vocês colocarem o ID. ID é a palavra quer dizer index. É uma palavra inglesa para definir item ou numeração. É uma maneira de organizar isso. Então vocês podem ver aqui que eu pedi para vocês criarem essas 5 colunas aqui no começo da aula. E agora a gente vai preencher isso com os conteúdos que a gente trabalhou nas aulas de cinemática. E aqui a gente vai trabalhar o exercício que a gente fez na primeira aula sobre aceleração, que tinha a ver com um corredor que começava a corrida, e aí quando ele ia começar a corrida ele estava parado, então tinha velocidade zero. Por estar com velocidade zero, ele também tinha uma aceleração zero, porque ele estava parado, e a gente ia começar a contar isso a partir do instante que ele começasse. Então o que a gente tinha? A gente tinha posição 0 metros, da posição 5 metros. Por quê? Porque ele estava na posição 5 metros quando ele começava a correr. Depois ele ia para a posição 10, depois 20, 30. Isso era o que a gente tinha na tabela. Nessa posição 0, ele ainda não tinha começado a correr. Então, aqui, ele fica vazio essa célula. Eu vou escrever vazio só para não ter confusão sobre o que tem dentro dela. E nessa posição 5, ele vai começar a ter um tempo zero, porque é o instante de tempo inicial, é o instante de tempo zero. Depois disso, a gente vai começar a fazer uma contagem a cada 2 segundos. Então a gente vem e coloca isso a cada 2 segundos. Se você olhar de uma posição inicial, tempo zero, até a segunda posição, a gente está com um intervalo de 2 segundos. Porque a gente está medindo essa corrida como se eu tirasse uma foto com uma câmera e a cada 2 segundos a minha câmera fosse tirar uma foto e eu pudesse ver a posição que ele está. Então a gente coloca assim. Então isso era o que a gente tinha na tabela inicial. Era esses dados que a gente tinha e a gente fez o cálculo na lousa. Agora a gente vai fazer a conta no Excel. Primeiro, quando ele está para correr, o velocista, aqui o corredor, quando ele vai começar a correr, qual é a velocidade que ele tem? Ele tem velocidade zero, porque ele está parado. Deixa eu inserir aqui, eu vou inserir uma imagem para a gente ter mais claro o que é isso aqui. Então, eu vou vir nas matérias de vocês e vou pegar umas figuras que eu peguei para fazer a prova extra. Ótimo, ótimo. Por exemplo, aqui eu vou pegar uma imagem que eu usei no caso de vocês, mas a gente não vai ter essa queda aqui. Agora eu vou só cortar um pouco aqui. Ótimo. Então, pensa que é mais ou menos assim. É como se eu tivesse esse quadro aqui. Então, no instante T0, deixa eu aproveitar aqui. Deixa eu... Ótimo, deixa eu ver aqui.
Então, por exemplo, o que vai acontecendo é que a gente tem no instante 0, a gente vai ter ele na posição 5 metros. Então, esse instante 0, ele está na posição 5 metros. No instante 10 segundos, é o que a gente vai ver aumentando isso aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar duas células, vai vir com o cursor no extremo direito dessa célula selecionada, apertar o botão esquerdo, segurar e puxar para baixo. Ele vai completar esses dados com essa sequência de intervalo que o Excel vai reconhecer. A gente faz a mesma coisa aqui. Aí agora a gente vem nessa parte do index. Lembra que eu falei que era uma maneira da gente entender a posição que isso está? Então aqui vai ser a posição 1, aqui vai ser a posição 2, aí eu seleciono essas duas. Vou no canto direito, apareceu a cruzinha, eu aperto e puxo para baixo. Então, aperto e puxo para baixo. Ótimo. Então, esse aqui vai ser meu intervalo de movimento. Esse é o movimento que eu quero observar. E aqui eu vou adicionar mais duas informações, que é o quê? É o delta S e o delta T, que são os dois deltas que a gente trabalha na fórmula. Então a gente está aqui, a gente coloca aqui, e a gente começa a entender o que essa tabela quer dizer. Quais são as duas fórmulas que a gente vai usar? A gente vai usar a fórmula da velocidade média, que é Vm, então deixa eu colocar maiúsculo, Vm é igual, vamos ver aqui, ixi, Maria, quero ver aqui, vamos ver, inserir, equação, eu quero inserir uma equação que é Vm é igual, e agora eu vou colocar uma fração, tá vendo? Essa fração aqui vai ser o delta S, e aqui eu consigo, aqui eu consigo usar a palavra delta. Acho que eu consigo pegar os símbolos gregos que tem aqui, quer ver? Alfa, beta, deixa eu ver se alfa, beta, delta, cadê? Que deveria ter essa simbologia. Alfa, beta, gama, pi, nananã. Matemática básica, quero letras gregas. Ótimo. Aqui, achei. Delta S sobre delta T. Então essa é a primeira equação que a gente tem. Qual é a outra equação que a gente tem? É a equação da velocidade, que é a aceleração é igual à variação da velocidade sobre o tempo. Então, a gente tem essa equação aqui. E agora a gente vai escrever ela um pouco maior. Então, ótimo. Então, a gente vai ter essas duas equações que a gente vai trabalhar aqui. Então, quais são as duas equações que a gente tem? Essas duas aqui. Delta S e delta T. Então, deixa eu excluir aqui. Ótimo. Então, a gente tem delta S e delta V. Com as nossas duas equações. Então, agora eu vou vir e vou colocar só isso aqui, só para a gente conseguir ver de uma maneira certinho isso aqui. Então a gente vem e vai pintar de roxo também.
Mais cores. Ótimo. Então a gente vem aqui. Vai trazer para frente. Então, só para organizar a nossa tabela aqui, a gente vai deixar isso aqui dessa maneira, tá ok? Então, eu tenho eu tenho duas fórmulas que eu vou usar para estudar cinemática. É a fórmula da velocidade média, que está aqui, e a fórmula da aceleração, que é as duas que a gente vai trabalhar para tentar descrever esses movimentos. Então, isso aqui é o que a gente tem aqui, tá ok? Então, isso está aqui. Ótimo. Então, isso aqui é os dados que a gente tinha, tá vendo? Eu vou deixar aqui. Esses são os dados mais importantes que a gente vai ter, porque são os primeiros que a gente mediu. É como se a gente tivesse ido na atividade da quadra e tivesse medido essas posições e esses tempos. Com isso, a gente consegue fazer o cálculo da velocidade e da aceleração. Bom, você pode ver que tanto na fórmula da velocidade quanto da aceleração, ele vai usar deltas, né? Então aqui a gente já tem o ΔS, aqui a gente já tem o ΔT, e agora eu vou adicionar um para facilitar o nosso trabalho, que eu vou chamar de ΔV. Então o que vai acontecer aqui? Que eu vou ter mais um delta. Então, eu vou ter o ΔV, tá bom? E agora a gente vai começar a fazer o cálculo. Nessa primeira posição, a gente não tem ainda os cálculos de ΔS. Por quê? Porque eu ainda não consegui fazer nada. Eu ainda não consegui produzir nada. Então eu vou deixar ele em branco, tá vendo? Eu vou deixar ele até pintado em cinza para mostrar que não tem nada. Então nessa posição eu não tenho nada calculado. Eu vou ter a velocidade que é 0 e vou ter a aceleração que é 0, porque ele também está parado. E aqui, a partir da posição 2, eu começo a conseguir calcular as coisas. Por quê? Porque eu consigo fazer uma variação da posição anterior. O ΔS não é a posição final menos a inicial? Então, esse ΔS vai ser o quê? Vai ser essa posição menos a posição anterior. Então, eu acabei de calcular o ΔS dessa posição. Aqui, se eu clicar na célula, segurar no cantinho, esperar aparecer a cruz e puxar, ele vai copiar a fórmula para as outras células. Então, ó, nessa posição 5, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa posição S final menos a posição inicial e vai dar a diferença aqui nessa parte, nessa conta aqui. Então, é isso que a gente conseguiu fazer. Isso é o ΔS. O que é o ΔT? É a mesma coisa, só que em relação ao tempo. Então, é o tempo final menos o tempo inicial. Eu vou ter a variação, o ΔT. Eu vou ter o ΔT aqui. Aí eu puxo para calcular isso para todas as posições. Tá ok? E quem é o ΔV? O ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial. Mas eu ainda não calculei as velocidades. Então é o que eu vou fazer agora. Eu vou começar a olhar agora o que eu tenho que fazer para calcular a velocidade. Na posição inicial, nessa posição que o corredor está no começo da corrida, o que vai ter? Vai ter que ele está parado, ele está com velocidade 0. Então essa velocidade 0 a gente vai colocar na mão aqui. Então, o que acontece? Nessa posição T0, ele tem velocidade 0, porque ele está parado, ele ainda não começou a correr. E ele não tem aceleração, porque ele não começou nem a mudar de velocidade. Então, essas duas informações aqui, tá vendo? E aqui a gente vai começar a calcular a velocidade. A velocidade não é a variação do espaço sobre o tempo?
é o que a gente vai fazer. Quem é o ΔS? Aqui. Quem é o ΔT? Está aqui já calculado. Então aqui eu vou colocar que o resultado da minha velocidade é o meu ΔS dividido, que é a barrinha invertida, dividido pelo meu ΔT. O ΔT é uma variação de tempo. Ele é feito com a posição do tempo final menos a posição do tempo inicial. Então, o ΔT ele é feito como? A posição de tempo final menos a posição de tempo inicial. Isso dá o ΔT. Isso é o que está aqui, nessa célulazinha vermelha. Então, a gente começa a calcular. O que vai ser aqui? Aqui vai ser a mesma coisa. Vai ser esse ΔS dividido por esse ΔT. Tá vendo? Mas eu não preciso fazer para todas as células. Eu posso clicar nela, esperar aparecer a cruzinha e puxar para baixo segurando com o botão esquerdo. Que ele vai completar a célula. Tá vendo? Ele acabou de completar. Então agora a gente já tem os valores da velocidade. Aqui eu vou vir nesse botão aqui, ó, que ele vai me dar mais casas depois da vírgula para eu conseguir ver. Tá vendo? Então, ó, esse botão aqui, ó, ele coloca mais zeros depois da vírgula e esse tira. Então eu tiro, mas eu posso colocar, tá vendo? Aí eu coloquei os zeros depois da vírgula para a velocidade. Ótimo, calculei já a velocidade aqui. E agora eu vou conseguir calcular o ΔT, o ΔV. ΔV é o quê? É a variação de velocidade, que é a velocidade final menos a velocidade inicial. Então nessa posição eu vou falar que essa é a velocidade final, menos a inicial, que é essa aqui, ó. Ótimo. Agora eu tenho o ΔV. Como nos outros casos, eu não preciso fazer célula a célula. Eu posso selecionar a célula, esperar aparecer a cruzinha, apertar o botão esquerdo e puxar para baixo. Olha o que vai aparecer. Ele vai completar o ΔV nessa posição. Percebe que aqui ele vai ter um ΔV que é 0? Por quê? Porque de uma posição 3 para a posição 4, ele não mudou de velocidade. Então ele manteve a velocidade constante. Se a velocidade se manteve constante, existiu aceleração? Existiu, ela foi 0. É o que está aqui, tá vendo? É o que está aparecendo aqui nessas células. Então a gente já consegue calcular a aceleração. Por quê? Porque a aceleração é a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Então a gente começa a construir aqui. Então aqui é o ΔV dividido pelo ΔT. Olha, ele calculou para a gente a variação da velocidade, que é a aceleração. Novamente, eu preciso calcular célula a célula? Não, é só eu clicar na célula, esperar aparecer a cruzinha, apertar com o botão esquerdo e puxar para baixo. E ele vai calcular sozinho. Novamente, eu quero que todos os números apareçam com o número de casas depois da vírgula igual. Então eu vou vir aqui e vou adicionar casas depois da vírgula. Como eu quero que fiquem todos iguais, esse também eu vou adicionar. Que fica 2 casas depois da vírgula. Ótimo. Eu acabei de achar todos os pontos do meu movimento. Por quê? Porque eu quero saber do instante 0 ao instante 10 segundos o que ele está fazendo de movimento. Eu já sei qual é a posição, já sei qual é o tempo da posição que ele tem. E com isso eu consegui calcular a velocidade e a aceleração. Tá vendo? Então a aceleração é isso aqui que está na coluna azul. Coluna azul. A velocidade eu vou colocar numa cor mais discreta. Vou colocar na cor verde. Ou laranja aqui, melhor. Laranja. E aqui eu tenho a posição e o espaço. O espaço eu vou colocar em verde. E o meu tempo eu vou colocar em... Eu vou colocar em amarelo. Vou colocar em amarelo. Ótimo. E aqui eu tenho a variação dessas coisas. Então, se essa aqui é a posição, que cor é o ΔS? É verde. Qual é a variação do tempo? Ela é amarela. E qual é a variação da velocidade? Ela é laranja. Ótimo.
E aí eu consegui construir essas informações. Tá bom? O índice eu vou deixar em branco aqui, só para a gente saber que ele é um medidor. E isso é o que a gente calcula na mão, na lousa. A gente vai preenchendo essa tabela. Foi isso que a gente fez na primeira aula e é isso que a gente fez na última aula. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer os gráficos dessas informações. Então, eu vou querer o gráfico, por exemplo, da velocidade pelo tempo, que é um dos gráficos mais importantes que eu falei. Então, eu vou selecionar essas informações, vou vir aqui em inserir e vou vir aqui em gerar um gráfico de dispersão. Tá vendo? Eu vou colocar ele nesse gráfico aqui que ele liga as linhas. Olha como apareceu. Esse vai ser o gráfico da velocidade. Deixa eu arrumar aqui para ficar bonito para a gente conseguir ver. Ótimo. Ótimo. Então aqui a gente consegue ver o quê? A gente consegue ver o gráfico da velocidade. Quem é que está nesse valor aqui? Essa parte aqui é a velocidade. Então, formatar eixo aqui, eu vou colocar, vou adicionar coisas, rótulos de dados. Eu vou querer títulos dos eixos. Eu vou querer dos dois. Vamos ver se ele vai aparecer. Ótimo. Então, ele aparece. Então o que que isso aqui é? Isso aqui é a velocidade. Velocidade. Qual é a unidade de medida? A unidade de medida é metros por segundo. E esse eixo aqui de baixo? Esse eixo daqui de baixo é o eixo do tempo. Então ele é o eixo do tempo. E qual a unidade de medida dele? É segundos. Posso fazer um pouco maior para a gente conseguir ver. E a gente tem o eixo da velocidade. E o que ele está falando? Ele está falando que o corredor ele começou parado com velocidade zero e ele foi aumentando. E a cada 2 segundos ele conseguia ver qual era esse valor. Então aqui é 2,5, aqui é 5. E assim que ele alcança 5 metros por segundo, ele mantém essa velocidade constante. Do instante 4 segundos até o instante 10 segundos. Então o que acontece? De 0 até 4, o corredor ele vai se acelerando. De 4 até 10, ele mantém essa velocidade constante. E o que vai acontecer com outros dados? A gente pode ver. Qual é um outro dado interessante para a gente ver? Qual é a variação da aceleração ao longo desse tempo? Então eu vou inserir um outro gráfico de dispersão aqui. Ó, tá vendo que esse gráfico aqui ele é um pouco mais complicado? Por quê? Porque ele vai ligar pontos que eu não sei se estão ligados. Nesse sentido, eu tenho que supor que assim que ele começou o movimento, ele estava com a aceleração instantânea de 1,25, ou eu vou ter que supor que ele foi ganhando aceleração até chegar nesse platô e depois ele desce. Então a gente vai deixar esse gráfico desse jeito também, para a gente entender. Então esse é o gráfico da aceleração. E qual é os dados do eixo? Esse eixo aqui é o da aceleração, e cuja a unidade é metros por segundo ao quadrado. E esse eixo daqui de baixo é o tempo.
Mas a gente pode também ter mais um gráfico, que é o último gráfico que eu acho que é interessante a gente fazer, que é o gráfico da posição pelo tempo. Então, deixa eu só colocar isso aqui. Ótimo. Eu só estou mudando o design do gráfico. Ótimo. Agora a gente vai colocar mais um, que é do tempo pela posição. Então aqui eu vou inserir um gráfico de dispersão, que vai ser isso aqui. Então esse é o gráfico da posição. Posição no espaço. Posição no espaço. Ótimo. Eu vou querer colocar o eixo da lateral, que é o que? Esse aqui é a posição. Posição no espaço. E aqui embaixo é a posição. É a posição no tempo, ou é o tempo, né? Que a gente vai dar em segundos. A posição a gente dá em metros. Que é o eixo vertical, e o outro a gente dá em segundos. Mas ó, você tá vendo que tá estranho? Que um tá indo de 0 a 60 e o outro tá indo de 0 a 12? É porque ele inverteu os sentidos dos eixos. Então eu vou vir aqui, então eu vou clicar na linha dos dados, vou tentar clicar em todos eles, ó. Clico aqui fora, clico aqui dentro, aí eu cliquei em todos, aperto com o botão direito, vai abrir essa caixa de diálogo. Eu vou apertar em selecionar dados, ele vai abrir essa outra caixinha. Eu vou clicar em alternar linha, coluna. Então ele vai inverter o que ele vai usar. Então, espera aí que ele deu. Deixa eu ver aqui. Então eu vou vir aqui em editar. Essa aqui é o espaço. Então quem é que eu quero que ele seja o X? Esse aqui vai ser o X. E esse aqui vai ser o Y. Ótimo. Aí ele conseguiu fazer. Ótimo. Ok. Agora tá certo. Agora ele tá com a mesma unidade de medida dos outros. Tá vendo? Então eu vou vir e vou arrumar aqui. Ótimo. Então já consegui arrumar aqui os meus gráficos. Então agora eu tenho 3 gráficos. Tem um gráfico da posição. Tenho um gráfico da velocidade e eu tenho um gráfico da aceleração. Esses gráficos são 3 maneiras de eu olhar o meu movimento. Então aqui eu consigo ver qual é o espaço que o meu corredor estava se posicionando a cada instante do tempo. Então ele partiu da posição 5 e ele foi mudando de velocidade ao longo do tempo, porque ele estava com uma velocidade. Mesmo do instante 4 até 10, que ele estava constante aqui, ele aumentou de velocidade. Então a gente pode olhar esses gráficos da seguinte maneira. A gente pode olhar um em cima do outro. Como a gente vai ver isso? A gente vai fazer o seguinte. Pensa que esse... Então essa é uma outra maneira da gente também analisar os dados que a gente construiu. Um em cima do outro. Tá ok? Bom, isso aqui foi a tabela que a gente tinha desse problema que a gente estava trabalhando, que a gente usou essas fórmulas para construir. Então essa fórmula está onde? Essa fórmula está aqui dentro, ó. Está aqui. E essa fórmula aqui? Está aqui. Então, isso aqui é o problema que a gente trabalhou. Essa é a descrição matemática. Essa é a descrição em tabela. E essa aqui é a descrição em gráfico.
Esse é o caminho que a gente pode fazer para descrever da melhor maneira possível um problema de cinemática. Lembra que eu falei que a velocidade média não era um bom descritor? Mas você começa a ver que a tabela já é um melhor descritor e o gráfico melhor ainda, que ele consegue juntar várias informações sobre esse movimento. Então era isso que eu queria trabalhar com vocês nesse exercício. E esse aqui é todo o passo a passo que eu usei dentro da tabela do Excel para conseguir fazer. Espero que vocês tenham gostado. Depois a gente continua, tá ok? Obrigado.